Olá, meu nome é Ednan e eu sou acadêmico do curso de História do quinto período da Univale. E esse é um trabalho para matéria de Prática Docente e Projetos Integrados. Hoje nós vamos falar sobre o governo de JK e a modernização do Brasil. JK, que foi um grande político brasileiro, e durante o seu período como presidente, ele fez inúmeras modificações no país. JK, nascido Juscelino Kubitschek de Oliveira, nasceu em Diamantina, Minas Gerais, no dia 2 de setembro de 1902. Ele era de uma família muito humilde, uma família pobre de Minas Gerais. Sua mãe era professora primária e seu pai era garimpeiro. Desde pequeno, desde a infância, ele estudou em seminários. E lá ele conseguiu se formar e depois partiu para a Universidade Federal de Minas Gerais para estudar medicina. Lá ele vai conseguir se formar em medicina e depois viaja para Paris para fazer uma especialização em urologia. Após se especializar em urologia, ele volta para o Brasil e ingressa na Polícia Militar de Minas Gerais como médico. É lá que ele vai conhecer inúmeras figuras políticas brasileiras, como o Dutra, que foi o futuro presidente do país, em 1945, e Benedito Valadares, que era o atual governador de Minas Gerais. Juscelino era muito hábil, e muito inteligente, e isso chamou a atenção do Valadares, e Valadares conseguiu chamar ele para ser o chefe de gabinete dele dentro do governo lá de Minas Gerais. E foi aí que ele foi começando a ser incentivado e começou a disputar cargos políticos. Durante a sua vida, ele conseguiu se eleger e ser indicado a diversos cargos. Aqui estão todos os cargos que ele foi indicado. Primeiramente, a deputado federal, em 1934. Depois, prefeito de BH, uma indicação do próprio Valadares. Depois, ele foi eleito novamente deputado federal por Minas Gerais. Depois, governador de Minas Gerais. Depois, ele alcança seu auge, sendo presidente da República em 1955. E após, senador por Minas Gerais em 1960. Sua carreira poderia ter continuado se não fosse o fato da ditadura militar ter cassado seus direitos. Aqui à direita a gente tem uma foto dele com o Vargas visitando a Companhia Energética de Minas Gerais, que foi uma das obras que o JK fez durante o seu governo como governador de Minas Gerais. O JK foi eleito no dia 3 de outubro de 1955 como presidente da República. Ele, junto com o Jango, que é esse da imagem, era considerado os herdeiros de Vargas, porque Vargas se suicidou em 1954, e ele acaba deixando uma herança, do que ele fez pelo país. E esses, tanto o Juscelino quanto o Jango, eram considerados os herdeiros dele. Até dá para ver aqui pela propaganda. Trabalhadores, Juscelino e Jango no governo é a vitória de Getúlio Vargas. E eles acabaram sendo eleitos como presidentes e o vice-presidente da República. Porém, a eleição acontece, só que o JK não consegue a maioria absoluta dos votos. Ele consegue a maioria, mas não absoluta. E isso acaba sendo implicando pela oposição como algo ruim e eles queriam dar um golpe dizendo que por ele não ter conseguido essa maioria absoluta dos votos, ele não poderia assumir como presidente da República. Só que esse golpe não aconteceu graças a um contragolpe que o general Teixeira Lott deu e é chamado do golpe preventivo, onde ele não deixa que esse golpe contra o JK aconteça. Então, o Nereu Ramos, que é o único presidente catarinense que assumiu o poder, acaba assumindo e até no dia 31 de janeiro de 1956, quando o JK assume de fato. JK era um desenvolvimentista, cara? Ele era a favor do desenvolvimento do país, ele queria o avanço, o progresso. Ele era a favor de uma ruptura com o que estava acontecendo no país até aquela data e uma modernização a partir daí. O seu lema ficou muito conhecido como 50 anos em 5, que era o tempo do mandato dele. E ele tinha uma ideia de um crescimento com planejamento. Ele tinha o que era chamado do plano de metas. Nesse plano de metas,
ele tinha diversas categorias, né, como de energia, transportes, alimentação, indústrias de base. E junto com elas uma meta síntese, né, que foi uma mais para frente a gente vai falar assim, que foi uma coisa que ele acabou acrescentando ao seu plano de governo durante as suas campanhas políticas, né, que foi a construção de Brasília. Então aqui à direita a gente tem duas imagens, né, a de cima uma imagem dele mostrando a sua ideia, né, da malha rodoviária que seria feita no Brasil e ali apontando, né, para a estrada que liga Belém-Brasília, né, uma estrada longa que ligava a capital do país ao norte do país. E embaixo, justamente, Brasília sendo construída. Então, como dá para ver aqui nesses dois mapas, né, três mapas na verdade, né, foi inúmeras, né, as estradas construídas por JK nesse período. Olha só, aqui nesse mapa da direita, o tanto de rodovias que havia antes do início do governo JK e depois após o fim do governo JK. É um gigantesco emaranhado rodoviário, né? E junto com esse emaranhado foram se criando diversas cidades e um povoamento do interior, né? Olha aqui nessa imagem aqui nesse mapa da esquerda, o tanto de cidade que foram criadas ao longo da estrada que liga Brasília a Belém, né? São inúmeras estradas e antes de JK assumir, o interior do país ele tinha muitas poucas pessoas, né? A maioria vivia na costa litorânea do Brasil. E a partir do momento que ele cria a capital do país no interior do Brasil, muitas pessoas vão para lá para procurar uma nova vida, né? Melhores condições de vida, e isso acaba povoando todo o interior do país. A construção de Brasília é algo muito interessante, porque no início a ideia da mudança da capital não estava entre os planos do JK. Só que durante uma campanha que ele está fazendo pelo centro-oeste do país, ele acabou ouvindo essa ideia, né? O senhor vai mudar a capital do país? E ele acaba gostando da ideia e acaba acrescentando ao seu plano de governo. Só que essa ideia já havia muito tempo, né? Desde a época de José Bonifácio. José Bonifácio, que foi um dos secretários, né? Das pessoas que trabalhavam junto com Dom Pedro I durante o Império do Brasil, Brasil Império. José Bonifácio deu a ideia e o próprio nome de Brasília para ser a capital do país. A ideia seria então povoar e modernizar o país, como foi visto no slide anterior, né? E era isso a ideia mesmo. Construir uma capital bem no centro do país e a partir daí conseguir modernizar e povoar todo o país, né? Toda a extensão do território brasileiro. E o trabalho de construir a capital ficou a cargo de Oscar Niemeyer, que é esse que está mostrando a maquete de Brasília aqui, né, na imagem da direita. E ele acabou construindo toda aquela arquitetura que a gente tem hoje lá em Brasília. E essa construção de Brasília, ela foi assim gigantesca, né? Fazer uma cidade do nada, sem dúvida, é algo extraordinário. Só que também envolve uma grande quantia de dinheiro, né? Na época foi estipulado que foi gastado para construir Brasília 1,5 bilhão de dólares em valor da época. Isso no valor atual, com o dólar do jeito que está, seria mais ou menos em torno de 68 bilhões, 13 bilhões de dólares ou 68 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então, é a partir daí que aquelas coisas que tinham no exterior começam a vir para o país, né? Como roupas, calçados, eletrodomésticos, móveis, a próprio cigarro, a comida enlatada, perfumes, carros, cinema e tantas outras coisas, né? É um modelo de vida norte-americano. E é interessante a gente começar a ver assim, ó, que com essa chegada desses novos produtos, né, também aumenta a mídia do país, né? Olha essas propagandas do cigarro aqui do Lincoln, né? Pegaram um grande jogador da época do Vasco, né, que era o Ademir, e aí botaram ele para falar, né? Ademir, o célebre craque do Vasco declara: agora também fumo Lincoln.
Um jogador fumando cigarro, fazendo propaganda de um cigarro. É bem o estilo norte-americano mesmo, né? Aqui a propaganda dos carros, né? Agora com a nova malha rodoviária do país, com as novas estradas do país, os carros agora começaram a vir mais para o Brasil, né? Ser fabricados mais no país, porque agora tinha estrada para eles rodarem, né? Até aqui nessa propaganda aqui da quatro rodas, o Volkswagen brasileiro, né? Uma propaganda antiga. Já está correndo as estradas do Brasil. É o Fusca, né? O autêntico carro brasileiro. Aqui na foto à direita, o JK em cima do Fusca, né? Fazendo um desfile em cima do carro. Nessa aqui a própria Brasília, né? Depois do carro grande, do carro médio e do carro pequeno, surpresa. Volkswagen 1600 Brasília, a nova dimensão de carro, que é uma analogia à própria cidade de Brasília, né? A Brasília foi construída como uma homenagem à cidade de Brasília. JK era também um grande incentivador da cultura brasileira, né? Ele era contra qualquer forma de censura, algo que posteriormente no governo militar, né, vai ser o contrário. É a partir desse momento que a música começa a ser bastante produzida no país, né, a MPB, a Bossa Nova. Ele próprio ficou conhecido como presidente Bossa Nova, né, porque estava sempre no meio de grandes artistas desse meio. E até a própria criação de filmes no país, como o do Mazzaropi, né, começou a ser produzido nessa época. Então ele foi um grande incentivador da cultura no país. A JK tinha uma grande oposição contra ele dentro do governo, né? Ele foi eleito com um percentual abaixo, né? Maior que o seu segundo colocado, mas muito abaixo, né? Do que a grande maioria. E dentro do Senado e da Câmara, o partido dele era minoria. A maioria era da oposição. Por isso que ele tinha uma forte oposição e muito contra as suas ideias, os seus planos. Então ele tinha que fazer uma grande articulação dentro do governo para conseguir botar as suas ideias em prática. E um desses grandes opositores que ele tinha era o Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, que era um político e jornalista brasileiro que já tinha se envolvido em diversos escândalos na própria morte do Vargas, né? E anterior mesmo a toda aquela discussão que ele tinha junto com o partido do Vargas e tudo mais. E além do Lacerda, o governo, os militares também eles estavam contra o JK, né? Em grande parte. E em diversos pontos do país eles fizeram revoltas, como essa de Jacareacanga e Aragarças, onde eles conseguiram ficar no poder durante um tempo, mas depois já foram tirados do poder por meio do intervenção do governo brasileiro. Ele era taxado, né, chamado de comunista, porque ele era um dos herdeiros de Vargas. E Vargas teve muitos momentos em que esteve a favor de algumas questões, né, que envolviam um certo socialismo, comunismo. Então ele era taxado também como comunista, embora isso seja mais que uma besteira. E um dos pontos negativos do governo de Juscelino é justamente essa questão que ele gastou muito dinheiro para fazer o que fez. Ele teve que pegar muitos empréstimos de fora do país, de empresas, e causou um endividamento gigantesco do país, né? E isso fez o aumento também da inflação no Brasil. E o problema disso tudo é que ele causou todo esse endividamento, esse aumento da inflação, mas não ficou para o governo dele resolver, ficou para o próximo mandato. Então, ele meio que fez as coisas e deixou para o próximo resolver as consequências. Né? Na época, não se podia se reeleger, né? Logo após o outro, assim, né? Um mandato após o outro. Então, a ideia dele era disputar outro cargo, como foi de senador, que acabou vencendo, e em 65 ele voltaria ao poder. Né? Só que houve a questão do governo militar, e os direitos de diversos políticos brasileiros foram cassados, inclusive o dele. E ele foi cassado pelo governo militar e acabou se mudando para os Estados Unidos.
Lá ele morou durante um tempo e depois volta para o país fazer parte da Frente Ampla Brasileira, que era formada por ele, pelo Jango, pelo próprio Lacerda, que queriam a volta da Constituição no Brasil. O governo militar acaba prendendo ele e diversos outros políticos, e ele fica preso durante um tempo e depois ele né, sendo solto. Ele ainda tinha esperança de conseguir ainda se eleger, né, em algum cargo, só que o governo militar acabou com essas suas esperanças. E em um acidente de trânsito, em 1976, ele acaba falecendo. Um acidente que é muito misterioso, assim, há muitas contradições contra ele. Que foi um acidente proposital, né? Não foi um acidente normal. Um acidente meio que está envolvido em umas conspirações que dizem que o governo militar estava envolvido e tudo mais. Mas isso é um papo para outro dia, né? Aqui então eu trouxe duas sugestões de material complementar para quem quiser, que mostram exatamente essa ideia do governo JK e essa modernização que teve no país, né? O primeiro, esse daqui da esquerda, os dois estão no YouTube, né? Mas esse primeiro da esquerda, ele é um do Univesp TV, que fala sobre o governo JK e a modernização do Brasil. Então ele vai falar justamente sobre essa chegada de indústrias estrangeiras e tudo mais, a economia do país, o endividamento e tudo mais. E esse aqui, da direita, vai falar sobre o sonho de Juscelino, Brasília, que vai ser um documentário da TV Brasil, onde eles falam justamente sobre a criação de Brasília, né? Aqueles que eram a favor e aqueles que eram contra a construção do Brasil, que havia muito isso na época, né? Muitos não queriam que a capital do Brasil se mudasse lá do Rio de Janeiro, que era um centro, né, no Brasil daquela época, para um lugar no meio do nada no interior do país. Então vai ter essa discussão durante esse documentário. Aqui são as fontes utilizadas, né, para quem quiser pesquisar. Então, a minha sugestão de avaliação para esse conteúdo seria de desenvolver um mapa conceitual sobre o assunto, buscando apresentar as partes positivas, mas também as negativas do governo Juscelino Kubitschek. E eu acho que é isso, né? Muito obrigado e até uma próxima.